Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Temos culto todo domingo em Cachoeiro e Vila Velha. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com. Alegria quando chega o domingo, quando a gente se encontra, quando a gente está junto. Cristo, nós temos que ter no nosso coração esse desejo de nos encontrarmos. Bom seria que se nos encontrássemos todo dia. Como a igreja de Atos, eles se viam todos os dias, eles partiam o pão de casa em casa, e todo dia eles estavam celebrando a Deus, partindo pão, na comunhão, perseverando na doutrina dos apóstolos, e era certamente um momento glorioso para a vida deles. E bom também hoje ter a vida aqui da Renilda, que está nos presenteando com o seu aniversário, no seu aniversário, com a sua presença aqui. E bom rever alguns irmãos ali, e todos aqueles que já têm vindo aqui, que já vem segunda, terceira vez, já, né? Não é visitante, a gente não fala, já é nosso. Mas, queridos, eu quero ministrar para vocês algo que Deus tem proposto para nós como igreja. É sempre importante, tempo em tempos, nós revelarmos aquilo que está no coração de Deus a respeito da nossa igreja, a igreja local. E Deus tem uma visão para nós, tem uma realidade. No sábado passado, ontem especificamente, estávamos reunidos com os cooperadores aqui. Deus ministrou muito fortemente daquilo que Ele tem manifesto, daquilo que Ele tem construído no nosso meio, reforçando aquilo que nós temos crido como igreja, né? Sabe, a igreja não é um lugar comum, é um lugar celestial, é o corpo de Cristo. Se você vê Cristo como comum, você vai ver a igreja como comum. Se Cristo não é comum, Ele é sagrado, então a igreja também é, porque a igreja é o corpo dele. E você não é comum, entende? O sangue te santificou. O sangue de Jesus Cristo que está sobre sua vida é o sangue que te santificou. É o sangue que te separou. E nós precisamos nos ver como separados. Hoje, lá em casa, meditávamos Salmo 91. E nós podemos contemplar aquela passagem de Salmo 91 que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Por quê? Porque você é separado. Você não é do mundo. Sabe quando o anjo da morte ia passar sobre a casa onde havia os primogênitos no Egito, e havia uma ordem dada por Deus para que sacrificasse um cordeiro e passasse o sangue daquele cordeiro nos umbrais da porta. E quando o anjo da morte passasse sobre as casas e visse o sangue, ele passaria por cima e a morte não chegaria naquele lugar. Sabe, assim é o sangue de Jesus Cristo. Assim você tem que se ver. Você precisa se ver nesse lugar. Entender que você não é comum, você não é como o mundo. Você não pensa como o mundo, você não age como o mundo. Seus recursos não são do mundo. A sua vida não é do mundo. Jesus intercedeu pelos discípulos e falou: Pai, eles não são do mundo, mas eles estão no mundo, por isso protege-os do maligno, guarda eles. E é isso que Deus faz com nossas vidas. Quantos livramentos que Deus nos dá, quantas coisas Deus faz pelas nossas vidas. Sabe, e nós temos que ter aquele sentimento de dívida para com Deus, assim, não porque nós temos pecado, mas porque o Senhor me amou tanto, que darei eu por todos os benefícios que o Senhor me tem feito? Aquele desejo de querer dar a Deus, de oferecer a Ele, de entregar a vida, porque a Bíblia diz que o amor nos constrange. Deus quer revelar esse amor. Um amor que não exige nada em troca, mas Ele te constrange. É impossível você ficar inerte. E a igreja
ela é formada por causa desse amor. A graça, a nova aliança veio para revelar esse amor. E nós pudemos estar aqui ontem com os cooperadores de Cachoeiro e aqui de Vila Velha. E esse grupo de cooperadores são irmãos que praticamente começaram na liderança da igreja, alguns que vieram depois, mas começaram para a gente ter pessoas com quem a gente possa compartilhar as necessidades, compartilhar as coisas administrativas da igreja, os andamentos, a visão da igreja, porque nós precisamos de ter os nossos 12, sabe? Assim como Jesus tinha os 12, enfim. Mas eu creio que Deus tem muito mais, Deus quer acrescentar muito mais cooperadores nesse levantar o nosso meio, porque cooperadores, eles não operam sozinhos, eles operam junto com o Espírito Santo, com eles. E nós podemos perceber ontem o quanto que existe um espírito de unidade em nosso meio, um espírito da graça, regendo as nossas vidas. E isso trouxe muito consolo, principalmente a mim como pastor, consolo o meu coração em saber que nós estamos no caminho certo. E era o sentimento de todos aqui ontem. Um sentimento de plenitude, um sentimento de gozo, de alegria. Saber que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, da maneira certa. E como foi bom ouvir cada relato, cada testemunho. Mas essa igreja não é diferente das outras. Todas foram compradas com o mesmo sangue. Eu acredito que a visão de Deus para cada igreja deveria ser igual, porque é bíblico, é aquilo que está na Bíblia. Então, tudo que nós vamos extrair aqui diz respeito ao que está na Bíblia. Né? Eu entendo que Deus tem um propósito de frutificação para nossas vidas. Frutificação não vem com a nossa força, ela vem com o crescimento que Deus dá. Só que Deus levanta cooperadores, semeadores da palavra, pessoas que ministram, pessoas que ajudam. Isso vai fazer com que aquela semente seja protegida e cresça. Paulo ele falou assim: nós, na qualidade de cooperadores, vocês, lavoura de Deus. Sabe, como quem coopera, como quem ministra, está regando, semeando, e quem é ministrado está sendo como lavoura, que vai crescer. E todos nós estamos envolvidos nesse crescimento, nessa frutificação. E é tão bom quando a gente vai num lugar onde tem árvores frutíferas e a gente pode parar um tempinho para meditar ali e a gente pode perceber logo Deus falando conosco. Não tem como você estar envolvido com a natureza e você não perceber Deus falar com você. Porque a natureza, ela revela a glória de Deus. Ela revela a glória de Deus. Mas esse é um grande propósito das nossas vidas, né? E eu creio que esse crescimento, ele vem através da unidade da fé que Deus tem estabelecido, da graça, do aperfeiçoamento dos santos. É aquilo que Deus vai aperfeiçoando as nossas vidas. E às vezes nós não vemos o crescimento, sabe? Às vezes é surpresa na natureza. E quando nós estávamos ouvindo os relatos ontem, eu falei, meu Deus, cada surpresa que a gente às vezes nem sabe. Nós não somos uma igreja muito marqueteira, que tem muito marketing, mas nós podemos contemplar quanta riqueza que a gente tem aqui dentro. Quanto valor, quanta vida preciosa. E inclua sua vida aqui. Você é dessa igreja, você crê, você está nesse propósito, nessa qualidade que Deus tem estabelecido. Eu não vou abrir aqui com vocês Efésios capítulo 4, mas a Bíblia diz que Deus estabeleceu uns como apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas, né? Os 5 ministérios com o objetivo do aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação
do corpo de Cristo. Aí ele vai falando até que nós cheguemos à unidade da fé. Está falando de unidade. Ele fala da estatura de Cristo, fala de maturidade. E um grande propósito é nós estarmos aqui para nos tornarmos maduros. Porque não adianta, hein? Porque o papo de Deus para conosco, com os filhos, é sobre herança. Mas enquanto o herdeiro é menino, em nada se difere de um escravo. Deus quer que nossa mentalidade seja de herdeiro. De alguém que entende que já foi abençoado por Deus, que age e anda dessa forma. Uma vez que nós fomos feitos livres, e essa liberdade é muito mais a liberdade do lugar que nós estávamos, das trevas, do império das trevas, e fomos transportados para um outro lugar, um ambiente onde tem luz, onde tem glória, onde tem virtude, onde tem disposição, tudo que você precisa para viver. A graça é isso, é o recurso de Deus para te fazer uma pessoa viva em Deus. É o oxigênio espiritual, é o oxigênio da glória de Deus, é a plenitude da vida de Deus em você, agindo, fazendo você andar, viver, se mover em Cristo. Por isso que Paulo, mas ele diz assim, nele nós vivemos, eu estou me movendo aqui, está vendo, irmãos? Nele nós vivemos, nele nós nos movemos e nele nós existimos. Você existe para Deus. Entende? O significado de existir é porque você existe. Você não é uma pessoa no anonimato. Você não está no anonimato para Deus. Deus te conhece. E isso é muito significante para nossas vidas. E às vezes nós estamos na igreja e nós nos sentimos como assim uma pessoa desconhecida, ninguém te conhece. Isso tem muito em igrejas maiores. E sei que nós vamos crescer para chegar num número maior, mas o nosso coração está focado na qualidade do fruto. O crescimento é consequência. Mas, como que é importante nós termos a comunhão e percebermos que nós formamos um corpo e nós somos parte desse corpo. Você tem que se sentir parte disso. Tem que sentir parte, eu sou parte disso. Quando você vai contribuir, o pastor Jean está falando aqui de oferta, eu estou contribuindo porque eu sou parte disso. Eu sou parte disso. Estou envolvido nessa edificação. E não é só física. Principalmente espiritual. Deus quer que você se sinta parte disso. Você pode dizer, eu sou parte disso. Eu sou parte disso. Sabe, e essa igreja, eu percebo que Deus ele constrói isso, eu vou mostrar para você biblicamente. Eu vou chamar de valores. Igreja tem um valor, 3 valores que são fundamentais, que são gerados em nossas vidas, que é o amor, a fé e a esperança. Os 3 andam juntos. Não existe amor sem fé, sem esperança e vice-versa. Paulo falou assim, olha, vai permanecer a fé, a esperança e o amor. Mas ele fala que o maior desse é o amor. Porque o amor é o próprio Deus. É quem Ele é. Ele é a fonte de tudo isso. Ele é a fonte da sua fé. Ele é a fonte do seu amor. Ele é a fonte da esperança.
E você está aqui para você ser cheio desse amor, cheio da fé, cheio da esperança. Uma vida sem esperança, ela anda cabisbaixa, sem expectativa na vida, esperando a morte, esperando os problemas, vendo os problemas dominarem ela, mas uma vida que recebe esse amor e se vive na fé, ela vai ter uma esperança, se tem uma expectativa, não. A aflição do tempo presente não pode ser comparada com a glória que em mim há de ser revelada. E Deus nos chamou para viver isso. E isso são valores que são construídos por causa do Evangelho. Entende que, por isso que nós pregamos o Evangelho. O que diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 2 e 3, diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, quer dizer, uma fé operante, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Vê? É uma fé operante, uma esperança firme e um amor que está disposto a negar a si mesmo, um amor que está disposto a perdoar, como o amor de Cristo. Você não ama porque você ama porque você foi amado. Você perdoa porque você foi perdoado. E voltando para o relato dos irmãos, eu não posso fugir disso. Irmãos que tinham dificuldade de perdoar, tinham um coração endurecido, que foram amolecidos pela graça. Porque a graça faz isso conosco, queridos. Ela transforma de uma maneira tal as nossas vidas, e às vezes a gente nem percebe. Coisa linda é quando aquela jabuticabeira ali está crescendo, de repente começa, olha só, todo mundo fica alegrinho, começa a ver os brotinhos de flor nascendo ali, vai vir jabuticaba ali. E é assim o crescimento em nossas vidas, a ação da graça na sua vida. Às vezes nós somos acostumados com os barulhos, mas Deus é um Deus que opera silenciosamente. Deus é um Deus da paz. Deus falou com Elias no monte, num cicílio suave, com a brisa. Ele fala. E quando ele fala, queridos, tudo se acalma. Quantos já ouviram o som de um riacho? Passando, aquilo tranquiliza a gente. O som das águas. A Bíblia diz que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Por quê? Porque Deus quer tranquilizar o seu coração. Deus quer fazer com que você seja uma pessoa pacífica. E não quer te ver agitado. O papel do diabo é te deixar agitado, preocupado, ansioso. Porque assim você se torna uma presa fácil para ele. Mas Deus quer tranquilizar o seu coração. Por isso que a Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A paz é a maior arma de guerra que você tem, queridos. A paz no seu coração. Não deixa nada roubar. Por isso que Filipenses capítulo 4 diz assim: quando você estiver ansioso, entende, Deus tem cuidado de você. Apresente as suas petições a Ele. Com súplicas, ações de graças. E a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo.
é uma proteção. A paz que você carrega é uma proteção, queridos. Quando você está diante das tempestades, você está em paz, tenha certeza, aquela tempestade, ela não vai te afetar. E você precisa perceber isso em você. Então, à medida que nós vamos ouvindo o Evangelho da graça, e a graça vai se revelando a pessoa de Jesus para nós, nós vamos sendo aperfeiçoados nesse amor, aperfeiçoados na fé, nessa esperança. Você é uma pessoa cheia de esperança, cheia de fé, de amor, e isso vai sendo construído em você, porque você está acolhendo a palavra. A Bíblia diz: acolhei com mansidão a palavra em voz enxertada, que ela é poderosa para salvar as vossas almas. É onde nós ficamos agitados, a nossa alma. A nossa alma fica agitada, preocupada. Por isso que o propósito do Senhor é que nós venhamos estar na estatura de Cristo, para que nós não sejamos agitados pelos ventos de doutrina, os ventos que te agitam, os ventos das vozes que tentam te lançar de uma parte para outra, e você não tem a possibilidade de criar raízes. Deus quer que você crie raízes, queridos. Quando Deus te planta no lugar, você tem que entender: eu estou aqui para crescer, para desenvolver, para amadurecer e dar fruto. E esse é o propósito nosso como igreja, queridos. Fazer com que você tenha robustez, firmeza, integridade, fé, amor, esperança, são coisas que Deus vai fazer em nossas vidas. Agora, o alcance disso e a manutenção desses valores que vão sendo implantados e envolvidos em nós, eu vou te revelar aqui na palavra, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 3 a 8. Diz assim, eu gosto as orações de Paulo, ele começa sempre dando graças. Porque Paulo é a figura de um homem maduro. E um homem maduro é aquele que cresce em ações de graças. Ele tem quase nada de reclamação em seus lábios. Sempre ações de graça, sempre gratidão. Ele aponta e começa a descobrir a grandeza. Queridos, há tanta coisa, tantas grandezas em nossas vidas, tantas grandezas na nossa família, em nossa igreja, em ambientes que nós vivemos com pessoas. Há tanta grandeza, tanto valor, que Deus pagou por isso. Porque o sangue de Jesus Cristo não é um valor que se pode encontrar na terra, não é ouro nem prata. É algo que é mais precioso no céu, na terra, debaixo da terra. E Deus usou esse valor para te comprar, porque Deus sabe da grandeza que você possui. O problema é que a nossa carne, ela não aceita isso, quer conquistar as coisas, e ela não entende essa grandeza que é revelada no seu espírito, no meu espírito. E às vezes nós nos rebaixamos, nós nos sentimos um nada, sentimos um Zé Ninguém, um anônimo. Mas quando você vai descobrindo esse amor, você vai entendendo o valor que você tem. E uma vez que você entende o valor que você tem, queridos, não tem como você andar da mesma forma. Até o seu corpo vai endireitando, sua alma vai endireitando, sua postura, o seu olhar vai endireitando. Antes você olhava para baixo, cabisbaixo, de repente a Bíblia diz que as suas misericórdias fazem assim conosco. Te faz olhar para frente. Olhar para frente. E aqui Paulo
está dando sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos de que da vossa fé em Cristo Jesus. Se a nossa fé, ela é em Cristo Jesus. Você pode dizer, minha fé é em Cristo Jesus. A sua fé é depositada toda nele, queridos. Ele é o autor da nossa fé. Ele diz assim, do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. E eu faço essa pergunta sempre quando eu leio esses versículos. O que está produzindo fruto e crescendo? O Evangelho que você acolheu. Essa semente viva, que tem o potencial de transformar toda a sua estrutura e sua vida. Essa semente que é valiosa de tal forma que o diabo a persegue, para que você não carregue essa semente. E você deixa ela na beira do caminho. Ou quando você carrega, vem as tribulações e você logo, acho que não é assim não, desiste daquilo. Ou você carrega e você se alegra com a palavra, mas vem as tentações, os prazeres desse mundo, os cuidados desse mundo, e você diz, está mais sedutor ir para o mundo do que guardar essa palavra que vai trazer um grande fruto. Vocês estão me entendendo? Aí ele está dizendo que esse evangelho está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós desde o dia que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Pedro, ele diz em uma das suas cartas, essa é a genuína graça de Deus. Por que que Pedro, Paulo, reforça a graça de Deus na verdade, ou na sua forma genuína? Porque existe a forma falsa. Um outro evangelho que te engana, que te faz acreditar que você tenha pela sua força, que te desvia o seu olhar de Jesus, para que você não seja transformado e coloca o seu olhar em você, na sua sabedoria. Mas quando você olha para Jesus, e você está em fraqueza, você está em necessidade, em angústia, você está talvez no seu melhor momento, queridos, para com Deus, de encontrar a verdadeira riqueza, a verdadeira sabedoria, a verdadeira força. Porque nele nós vivemos, nele nós nos movemos e nós existimos. E às vezes nós estamos tão estressados, e Deus permite esses estresses na nossa vida, porque a gente está agindo tanto na nossa força, e estamos deixando de nos energizar em Deus. Eu gosto de uma palavra que é no grego energel, que é da energia. Paulo fala assim, eu trabalho segundo a força, segundo a operação da força dele em mim. Quando eu cheguei aqui para tocar o violão, a bateria estava conectado, o cabo do violão estava conectado e a bateria estava nele, descarregou. E eu comecei, o som não começou a sair bem. Falei, gente, liguei a caixa, mexi na mesa e nada do som saía amplificado. É porque a bateria estava descarregada. Mas glórias a Deus que tinha uma bateria nova ali. E às vezes nós não entendemos que a nossa bateria ela é recarregada em Cristo.
É o Senhor quem renova a nossa força. E sabe como que a nossa força é renovada? Por causa da esperança que temos em nós. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fadigam. Isso é maravilhoso. Paulo, pela graça de Deus eu sou o que sou. E por causa disso eu trabalhei muito mais que todos vocês. Não por causa de mim, mas por causa da graça. A graça te capacita para fazer tantas coisas nessa vida, queridos, que vão glorificar a Deus. O propósito de Deus não é que você esteja cansado, cabisbaixo, mas que você seja renovado constantemente. Mas entende que quando você ouve e entende a graça de Deus, essas coisas carregam em nossas vidas o amor, a fé, a esperança. Tenta amar quando você está cansado, esgotado. A única coisa que você sabe fazer é dar patada. É verdade. Você está cansado. Você está com algo ali combatendo com você. Então, nós às vezes não entendemos a nossa estrutura e queremos agir na nossa força. Querido, você precisa de se relacionar com o Senhor, com o Espírito Santo, com a palavra, se encher, ouvir, entender essa verdade, entender o âmbito, a dimensão que você está em Cristo. E ele continua falando assim, olha, desde que ouvistes e entendeste a graça de Deus, na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, fala assim, Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Agora, diante de tudo que eu li com vocês, vocês vão perceber que existe uma engrenagem que faz com que a igreja amadureça, você se desenvolva, quando você tem o evangelho da graça ministrado à sua vida, você está colhendo a palavra, a fé, a esperança, o amor vai sendo renovado. Quantos já estão sendo renovados aqui? Amém? Porque Deus está falando com você, Deus está renovando o seu espírito, está te trazendo esperança, expectativa. Entende, queridos? Isso é como um combustível nas nossas vidas, isso que faz aquela engrenagem rodar. Mas olha a figura dessa pessoa aqui, Epáfras, que trouxe instrução da graça de Deus, que trouxe a liberação, a ministração dessa mensagem, que trouxe o ensino, para que aquela igreja se tornasse frutífera, entende? E aquela igreja foi se tornando frutífera, o evangelho estava neles frutificando, porque eles estavam acolhendo aquela mensagem, eles estavam entendendo aquela verdade na essência, e quando às vezes não entendem a graça de Deus, misturam lei com graça, mas, queridos, a graça tem a ver com a pessoa de Jesus, quem Ele é, o que Ele fez, e não com você. Você foi inserido na graça porque você estava nele quando Ele estava na cruz pagando o alto preço. E Ele te deu esse recurso, esse preço, na pessoa do Espírito Santo derramado sobre sua vida. Então nós vemos a figura, depois eu vou mostrar uma figura para vocês, a figura de Epáfras, que significa, sabe o quê? Gracioso. O nome dele significa gracioso. Epáfras é um ministro fiel para ministrar a graça e ensinar a graça. Agora, uma outra
outra parte da engrenagem vai ser o aperfeiçoamento dos santos, que vai fazendo com que você tenha amor, fé, esperança, os níveis de amor, fé e esperança abastecidos, que faz com que você ande nessa dimensão, queridos. Isso é o aperfeiçoamento. Você está sendo aperfeiçoado no amor. O medo vai indo embora. E quando você está sendo aperfeiçoado, a tendência é que essa graça que você está recebendo, ela sendo correspondida também, você vai se tornando alguém que quer servir, que quer cooperar, que quer fazer com que o Evangelho desenvolva, outras pessoas recebam, você compartilha com um, com o outro, fala, eu quero fazer essa engrenagem crescer, desenvolver da melhor forma possível, de forma que ela não pare. Você viu que eu li em Colossenses, Epáfras estava lá ministrando o Evangelho da Graça, a igreja estava colhendo, ele estava produzindo fruto, e esse fruto estava alcançando a muitos, estava crescendo. Certamente eles estavam cooperando com Epáfras ministrando, outras vidas sendo alcançadas. A fé, o amor, a esperança desenvolvendo, fazendo com que essa roda não parasse. Vocês me entendem, irmãos? Mostra a figura aí, André. Essa figura, Deus me deu, lógico que quem desenvolveu, fez, foi o Mr. André. Olha só, essa é a nossa engrenagem ministerial. Epáfras, através do aperfeiçoamento, da mensagem do Evangelho, isso que vai trazendo aperfeiçoamento. Ontem, quando nós vimos cada testemunho, cada relato de fé, de saúde, irmãos com uma família saudável, sabe, as coisas acontecendo, crescendo, vendo o agir de Deus, e a gente pôde ver o aperfeiçoamento, e esses irmãos cooperando. Cooperadores fiéis, que vão auxiliar também o ministério, que vai continuar aperfeiçoando, e a fé, a esperança, o amor crescendo. Isso é um combustível que faz a roda girar, queridos. Você entende que Deus tem para nós, como igreja? Por isso é importante você entender a importância de você estar entendendo que você é parte disso. Eu sou parte disso. Eu sou parte dessa verdade. Né? E cooperadores, na verdade, eu quero dar uma ênfase neles, porque o cooperador, ele não é apenas... O operador não é aqueles que servem de uma maneira física, também ele é um testemunho de Cristo. Ele vai testemunhar de Cristo onde ele estiver. Ele vai ser a expressão da verdade no mundo. As pessoas vão ver Jesus nele. Ela vai atrair a outros. Veja-se nisso, queridos. Elas vão cooperar financeiramente, elas vão cooperar de todas as formas. Elas entendem que elas são parte disso. Para nós termos esse ambiente aqui, tem que haver uma cooperação, queridos. Vocês entendem? Tem que haver. Enxergue pessoas que limpam, pessoas que organizam, pessoas que recebem, pessoas que passam slide, que ministram louvor, pessoas que servem com as crianças, e outras coisas que vão surgir, que estão no nosso meio. E tantas outras coisas, queridos, nós vamos avançando, e vai havendo um aperfeiçoamento disso, vai havendo graça liberada para isso, vai havendo favor de Deus para isso. E isso é maravilhoso. Agora, é interessante que o cooperador, ele precisa ser
fiel. A maturidade, ela é imprescindível. Por isso que Paulo falou, até que nós alcancemos a estatura. Porque pessoas maduras, elas são constantes, elas são firmes, elas não são agitadas de uma parte para outra, elas sabem para que elas foram chamadas e elas não abrem mão daquilo. Vem as tempestades, ela não se move dos seus princípios, da palavra que ela recebeu. Vocês estão me entendendo? Por isso que 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Por que no Senhor? Porque você está cooperando juntamente com Ele. Primeiro Coríntios capítulo 13, versículo 11 a 13 diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. A maturidade, ela chega em nossas vidas quando a gente para e fala assim: eu vou desistir dessas coisas. Eu não quero mais viver uma vida inconstante. Você tem que chegar um momento e falar: eu não quero mais. Entende? Eu não quero mais viver dessa forma. Eu vou me posicionar. Eu não quero mais. Eu estou sendo uma pessoa indiferente, fria, fervoroso com as coisas do mundo, mas fria com as coisas de Deus. Entende? Deus, Ele nos quer ver maduros. O propósito do Evangelho é te tornar uma pessoa madura. Aí ele fala: porque agora vemos como um espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Você vê que uma pessoa madura, ele sabe quem ele é. Eu vou ver realmente como eu sou. Eu vejo em parte como um espelho, mas eu vou saber como eu sou. Tanto que Paulo fala assim: eu não tenho a justiça própria que vem da lei, mas a da fé que em Jesus Cristo, a fim de eu conhecer o poder da sua ressurreição e ser achado nele. Aí ele fala: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Entende que esses valores estão numa pessoa madura. Pessoas que têm palavras sempre negativas, palavras de desestímulo, que desestimulam o outro, são pessoas crianças, que são movidas pelas circunstâncias. Deus nos chamou para nós andarmos pela fé, não por vista. A palavra que deve haver numa pessoa madura é palavra de gratidão, ações de graças. Em tudo você vai dando graça. Não adianta, a árvore que não está no tempo de maturidade, ela não vai frutificar. Mas quando você olhar a árvore
e você começar a ver as flores nascendo nela, você vai saber, ela está florescendo. E você sabe o que é isso? É louvor, é gratidão, é esperança, se gloriando na esperança. É porque ela entendeu que tudo que ela tem vem de Deus. E quando você não entende que tudo vem de Deus, querido, você não floresce. O florescimento vem do entendimento que tudo vem de Deus. E quando você entende que Deus é bom, Ele te ama, e você começa a agradecer, ser grato, ter ações de graça, porque não é apenas louvar, mas é você ter uma vida que louva, uma vida que responde, que corresponde a essas verdades, que quer agradar a Deus. Vocês me entendem, eles? Essa verdade que Deus tem para nós. E pasmem, eu já estou terminando. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 a 9. Paulo, ele está falando agora para as crianças. Ele fala assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. E andais... ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Ué, mas eu não sou homem. Você é um homem espiritual. Enquanto você não entende quem você é, você não pode corresponder na identidade que você possui. Eu gosto que Paulo, ele fala assim para a carta aos Romanos, capítulo 8, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Ele não está colocando dúvida, ele está falando para os irmãos que creram em Jesus. Você pode dizer, eu estou no Espírito. Eu ando no Espírito. Eu vivo no Espírito. São afirmações que tem que ter em você. Posicione-se nessa verdade onde você está. Eu estou no Espírito. Você está 2 vezes no Espírito. No Espírito e no Espírito Santo. Nós somos os únicos desses do Brasil que estamos no Espírito Santo 2 vezes. Você gostaram dessa revelação? Amém. Duplamente qualificados no Espírito. Você acha que por que o pessoal do Nordeste veio para o Espírito Santo? Por causa do Espírito Santo. Amém. É verdade ou não é? Aí ele fala assim, quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não é evidente que ainda andar segundo os homens, porque está com divisão, não entendeu que eles são de Cristo. Aí ele continua falando assim, quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, assim é o trabalho do cooperador, entende? Mas o crescimento veio de quem? De Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta, o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Queridos, Deus te dá graça para você operar no dom, no chamado, naquilo que Deus tem te chamado. Amém.
E depois te recompensa ainda. Você poderia dizer, Senhor, não precisa. Na verdade, irmãos, nós já fomos tão abençoados com a salvação. Mas você se disponibiliza, não, eu quero cooperar, eu quero servir, eu quero fazer com que essa engrenagem avance mais e mais e mais. E Deus está falando, sim, eu sei disso, eu conheço o seu coração. O seu trabalho em mim não é vão, eu vou te recompensar. Porque vai chegar um dia que todos nós vamos estar diante do tribunal de Cristo. E nesse dia, os que foram salvos pela graça estarão diante dele. Para quê? Para ser julgados por quê? Julgados as suas obras, aquilo que nós fizemos, não para sermos salvos, mas para sermos recompensados. Aquilo que nós fizemos por meio do nosso corpo. Entende, queridos? Então no reino vai ter um que vão ter mais, outro que vão ter menos. Não vão ter inveja. Amém? De quem tem mais e quem tem menos. Mas eu sei que quem vai ter mais, eles vão ter mais alegria. Que não tem algo que é mais recompensatório do que a alegria. Não é verdade, irmãos? A satisfação, a alegria. O ter mais dele. Então pense bem sobre isso. Pense bem sobre essa verdade. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Então, queridos, é dessa forma que Deus quer que nós vejamos esse ministério, essa igreja. Essa igreja. E você se veja. Se veja nisso. Vocês compreenderam? E glórias a Deus pelos ministros fiéis que ministram. Glórias a Deus pelos cooperadores fiéis que cooperam. Glórias a Deus pelos crentes que estão recebendo a palavra, estão sendo aperfeiçoados na fé, no amor, esperança. E glórias a Deus por esses que estão também se disponibilizando para ser cooperadores. E breves cooperadores serão também ministros e ministros. Enfim, essa roda só tende a crescer. Enquanto isso, o Espírito Santo vai derramando óleo sobre a engrenagem. O óleo, a unção, o óleo. Isso vai se desenvolvendo sem força. Amém, queridos? Vamos colocar de pé? Tá bom. Você que compreendeu essa palavra, faça uma oração individual. Você, o Senhor. Talvez você se viu na pessoa que está muito fria e quer se entregar mais. Quer ser uma pessoa que vai ser mais acolhedora da palavra. Alguém que vai acolher mais a palavra, o evangelho, essa verdade. Que vai querer se disponibilizar, servir, cooperar com isso, fazer com que isso avance. Sabe, faça essa oração individual com o Senhor, fale com o Senhor. Esse é o tempo de você e Ele, de você se apresentar a Ele, apresentar o seu coração a Ele, apresentar e se render a Ele, queridos. O Espírito Santo está aqui, é Ele quem nos chamou, é Ele quem tem nos chamado para essa obra maravilhosa, por meio da sua graça, da sua maravilhosa graça. A graça é essa que tem transformado nossas vidas. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, obrigado por essa verdade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, o seu amor, ele dura para sempre. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos chamou, Pai, com uma santa vocação. Nos chamou para que essa engrenagem, para que essa visão,
ela avance, ela cresça, e nós estejamos cada dia mais dispostos, disponíveis para Ti, Senhor. Nós nascemos para Ti, nós vivemos para Ti, tudo que nós fazemos é para Ti, em tudo nós damos graça a Ti, Senhor. E nós Te damos graças por isso, Pai. Nós louvamos o Teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, porque nesse ambiente o Senhor levanta cooperadores, o Senhor levanta mais pessoas disponíveis, mais pessoas, dons são manifestos em nossos meios. Pai, mais vidas se rendem a Ti. Senhor, querem cooperar cada dia mais e mais e mais com Teu reino, Pai. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, pelo Evangelho da Graça, porque ele está produzindo fruto. Ele está produzindo fruto. A Tua palavra está produzindo fruto. E, Senhor, como nós, o Senhor nos vê como um fruto do penoso trabalho de Jesus. E nós Te louvamos por isso, no nome de Jesus. Amém.